torna-o completo em Cristo. Que coisa, né? Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu amo Então, você, eu preciso estamos de você juntos. para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, irmão. Ó, como diz um amigo, isso é recíproco, viu? Também amo você, amo meus irmãos da Sala 57. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. E amanhã, pela graça de Deus, nós estaremos juntos fechando aqui esta semana, tá? Do estudo da lição. Bom dia, meu amigo. A paz do Senhor. A paz do Senhor sobre a tua vida e sobre todos os meus irmãos aí da Sala 57. Amém. Glória a Deus. Que beleza, hein, irmãos? Que começo de sala maravilhoso esse, né? Estudar sobre essa semelhança. E hoje o tema é, ó, segunda-feira, vida no Espírito. Quarta-feira, amor incondicional. Quinta-feira, comunidade saudável. Sexta-feira, missão atrativa. A comunidade é saudável, irmãos, porque a maior parte dos crentes são semelhantes a Cristo. São tipos de Cristo. A saúde do cristianismo não está no que você faz. A saúde do cristianismo está em quanto você faz ser parecido com Jesus. Isso é saúde. Daqui a pouco a gente vai abordar mais isso, mas agora eu tenho que apresentar para vocês nossos moderadores. Sei que já chegou, né? Tá aí a Clécia, a Maria Selma e a Verônica no Zoom, nas orações. Já nos links, a Érica Machado, a Jucília e a Verônica. Na gestão do chat, Ruth e Soraya. Na gestão das câmeras, Vânia, Deusiane e Leila. Na plataforma do Zoom. Já na plataforma do YouTube, nas orações, o Raimundo, a Diane e o Júnior. Nos links, aqueles que querem receber o link da sala, Agnaldo, Rubenita e Tânia. Na gestão do chat, Luciane e Esther estão cuidando da interatividade do YouTube, tá bom? Então, a gente apresenta para você saber que é através deles aí que você, se quiser, vai colocar o seu nome num formuláriozinho que roda aí, tanto no YouTube como no chat do Zoom. Você vai entrar nesse relatório do Google Form, não precisa fazer download, nada. Coloca o seu nome completo, o seu telefone com prefixo do estado ou país onde você está. E na hora que você colocar esse nome nesse formulário que vai aparecer aí no chat do Zoom e do YouTube, o seu nome cai direto numa planilha que só nós temos acesso. E o moderador do horário vai entrar em contato com você para você receber o link da sala 57, tá bom? Ai, coisa boa, né? Daqui a pouco, logo depois da mensagem, nós vamos trabalhar um pouco esta visão da comunidade saudável, tá bom? Vamos chamar o nosso homem escolhido pelo Espírito Santo para trabalhar o tema de hoje. Bom dia, meu pastor, sorriso de Deus. Tudo bem? O Esmeraldo está sem a entrada dele. Dá uma aí, pastor, nessa telinha o senhor vai achar. Agora sim, me coloca aí, inclusive, como, Já como está. Co-anfitrião. co-anfitrião. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, amigo. Tudo na Obrigado. paz. Tudo na paz, né? Não é ausência de Na tempestade, paz. é a presença dele. É isso aí mesmo. A presença dele. E o tema de hoje, inclusive, ele aparece como um remédio também para alcançar a paz. O descanso, né, pastor? É, O descanso que nos antecipa o descanso real, que é Cristo, né, pastor? é O, isso o mesmo. sábado, de alguma forma, é um tipo de Cristo, porque descansamos da semana no que diz respeito a atividades seculares, mas um dia descansaremos plenamente em Cristo desse mundo. Então, o sábado é um tipo, sim, desse descanso pleno em Cristo Jesus, né? É verdade. Pastor, vamos então para esse. Eu estou esperando esse tema, que é um tema tão distintivo, tão importante. Você que não é adventista do sétimo dia, está aqui com a gente, que é da Igreja Assembleia de Deus, Deus é amor, não é de nenhuma igreja, está aqui.
Hoje é um tema precioso para o Adventismo, porque ele vai numa linha que conduz o Adventismo até o momento em que Jesus volta a essa terra. Vamos orar para que esse tema ilumine a nossa mente. Pai bondoso, nós agradecemos pelas bênçãos que já recebemos nesse dia. Ao Senhor Jesus, gratidão por tudo que o Senhor faz, fez e ainda vai fazer em nossa vida. Amado Espírito Santo, já te entregamos aqui antes de entrar essa reunião, durante e agora mais uma vez, que essa é uma sala de oração. Eu peço, amado Espírito Santo, o Senhor foi enviado para isso. Dê poder para o pastor Esmeraldo ao transmitir essa mensagem para um grupo tão heterogêneo e que todos entendamos exatamente aquilo que o Senhor deseja através do teu servo. Batize-o com poder em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Você que está chegando na sala agora vai dar uma olhadinha. Ontem eu estava na casa de uma família preenchendo uma ficha de batismo e o rapazinho decorou, já decorou o texto de Ezequiel 37, de tanto que ele tem assistido a sala com a mamãe deles. Um beijo para vocês. Foi ótimo estar com vocês ontem, preenchendo a ficha de batismo de vocês. Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bom dia, família, família da Sala 57. Alegria poder vê-los aqui na madrugada, buscando o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor porque você está aqui. Só para a gente dar uma contextualizada e uma breve recapitulação, porque nós estamos estudando aqui as doutrinas e as crenças. Então, ontem, o pastor Adevaldo reforçou aqui que nós temos 6 doutrinas e embaixo dessas doutrinas, embaixo do guarda-chuva dessas doutrinas, nós temos 28 crenças. 28 crenças. E é interessante que a compreensão de uma nos ajuda a compreender, entender e aceitar a outra. Isso é muito interessante. Então, você pode rever as crenças apresentadas anteriormente. Isso é muito importante. Rever as crenças apresentadas anteriormente, porque elas nos ajudam. É mais ou menos como na escola. É possível, obviamente, entender, né, cada uma por si mesma, mas é importante ter essa sequência. Por exemplo, ontem, anteontem, na verdade, né? Porque ontem foi terça-feira, é isso, né? Anteontem, na segunda-feira, pastor Adevaldo estudou conosco a lei de Deus. Foi isso, né? Os 10 mandamentos. E ali ele apresentou algumas questões muito interessantes, como, por exemplo,
que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus. E aí ele foi mostrando a importância dos mandamentos, que a lei nos traz liberdade, é a lei da liberdade. Nós vimos que as pessoas confundem às vezes, dizendo: olha, a lei foi abolida. Na verdade, nós encontramos as leis civis na Bíblia, encontramos a lei moral e encontramos a lei cerimonial. A lei cerimonial era aquela lei dos sacrifícios. Então, essa lei foi abolida, ela teve o seu encerramento na cruz. Mas a lei moral, não. A lei moral, ela é eterna e ela reflete o caráter do próprio Deus, tá bom? Por que que eu estou dando esta breve recapitulação? Porque o tema de hoje nós vamos tirar justamente da lei de Deus, dos 10 mandamentos, dos 10 mandamentos. E eu quero ler daqui a pouquinho. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Inclusive, você vai me ver um pouquinho de cabeça abaixada assim de vez em quando. Sabe por quê? Porque eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, ó. E nós vamos estudar a Bíblia. Então, nós vamos procurar textos. Eu vou procurar textos junto com você. Eu estou vendo ali a Celidalva, com a caneta na mão, já preparada. Estou vendo ali a Vânia Mesquita, também com a sua Bíblia. Estou vendo a Filó, minha amiga Filó, a Vera. Estou vendo ali o homem do joinha, a moderadora Leila, e assim vai. É muito importante você ter a Bíblia na mão, tá bom? Duas coisas importantes. Cada crença apresentada aqui na sala 57 tem como fundamento a Bíblia Sagrada. É tirada única e exclusivamente da Bíblia Sagrada, textos bíblicos. Segunda coisa importante nós não somos salvos pela obediência à lei de Deus ou a qualquer outra coisa. Nós somos salvos pela graça. Somos justificados, salvos pela graça, justificados pela fé e seremos julgados pela lei da liberdade, inclusive, diz o salmista. Então, salvos pela graça, justificados pela fé, ou seja, nós devemos, não temos condições de pagar, Cristo pagou por nós e seremos julgados pela lei da liberdade, tá bom? E é impossível obedecer por nós mesmos. De vez em quando, uma ou outra pessoa, quando ela chega à conclusão de que a lei de Deus está em vigor, aí às vezes usa o seguinte argumento: a lei de Deus está em vigor, mas é impossível para o ser humano obedecer à lei. E é verdade, é impossível, somente pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos capacita a obedecer. Outro detalhe importante para nós avançarmos é que o Espírito Santo é quem nos conduz na obediência. Na obediência. E a obediência não é que nos salva, mas somos salvos pela graça. Antes dos primeiros textos bíblicos, eu vou começar com uma série de 3 estudos bíblicos. O tema de hoje é o quarto mandamento da lei de Deus. Pastor Adevaldo ontem falou dos 10 e hoje nós vamos falar do quarto mandamento, que é o sábado. O mandamento esquecido, que é o sábado. O mandamento esquecido. Por isso o texto diz: lembra-te, porque ele foi esquecido, tá bom? Se eu pudesse é, eleger, né, um público para o tema de hoje, ele é para todo mundo, obviamente, mas eu o destacaria para 3 públicos diferentes. O primeiro deles, aquele grupo que afirma que o sábado não é o dia de guarda, não é o dia de obediência, para se obedecer. Então nós temos um público muito grande que diz assim, ó, não é o sábado. E eles vão lá na Bíblia e tentam provar pela Bíblia que o sábado foi abolido. Esse é um público. Então, preste bastante atenção se você está entre esses, né? O segundo público é aquele que diz assim: não, a Bíblia diz
realmente que é o sábado. Mas a igreja mudou, porque a igreja tem autoridade para mudar. Eu até diria que esse grupo ele encerra um pouquinho o nosso argumento, né? Porque o primeiro tenta provar pela Bíblia que o sábado não é mais para ser obedecido, e é impossível provar isso. O segundo público diz: não, a Bíblia diz mesmo, não tem como provar que não é ele, mas a igreja tem autoridade para mudar e ela mudou. E o terceiro público que eu quero chamar a atenção aqui é aquele público que concorda, o sábado realmente está na Bíblia, ele precisa ser obedecido, mas à medida que o tempo passa, ele vai relaxando, né? Ele vai vivendo uma vida relaxada na obediência em relação ao sábado. Muito bem, vamos então para o nosso primeiro texto bíblico. Procura aí, Tiago capítulo 2, versículo 10 e 12. E eu começo com esse texto propositadamente. Por quê? Porque ontem o pastor Adevaldo apresentou a lei dos 10 mandamentos e hoje nós estamos apresentando o quarto mandamento. Será que uma pessoa pode observar alguns mandamentos e outros mandamentos não? Falou assim, tem 10 mandamentos, mas o quarto foi abolido. Será? Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tiago capítulo 2, versículos 10 a 12. Tiago 2, 10 a 12 diz assim, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, se você tem dúvida sobre que lei o autor está falando aqui, olha só. Aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira, falai de tal maneira procedei como aqueles, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, é possível alguém dizer assim, ó, dizer né? Mas não é verdade. Não, tem os 10 mandamentos, eu concordo que não devemos matar, eu concordo que não devemos adulterar, mas quando chega no quarto mandamento, ele diz assim: não, esse aí não precisa mais. Mas o texto bíblico que nós acabamos de ler diz que se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, você se torna culpado de todos. Eu acho que esse texto é importante e o próximo texto também é importante. Avança só um pouquinho aí agora para 1 João, a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Olha só o que diz aqui, ó. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Nossa, o pastor está começando já assim de voadora, né? Mas aguenta firme aí, não desiste não, não desiste não. Então, o primeiro texto diz: eu não posso guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, deixar de lado um, certo? Tem que ser toda ela. E o segundo texto diz que se eu digo eu conheço a Deus, mas não guardo os mandamentos, eu acabo sendo classificado numa categoria de mentiroso. Que situação, né? E só mais um texto para aquele que diz assim, ó. Não, o sábado realmente está na Bíblia, mas ele foi abolido. Ele não serve mais e aquele outro público que diz: não, o sábado realmente está na Bíblia, mas a igreja tem autoridade para mudar. A igreja tem autoridade para mudar. Será que tem mesmo? Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 18. Apocalipse capítulo 20, versículo 18, diz assim, ó. Aliás, capítulo 22, viu? Desculpa.
No 20 não tem 18. Capítulo 22, versículo 18, diz assim, ó: Eu, Deus falando, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha aí, tá vendo? Então, será que alguém pode dizer assim, ó? Não, realmente está na Bíblia, mas a igreja tem autoridade para mudar e ela mudou. Não, a Bíblia diz que não pode, que aquele que tirar vai ser tirado e aquele que acrescentar vai ser acrescentado. Muito bem. Êxodo capítulo 20 é onde nós encontramos os 10 mandamentos e é onde nós encontramos também o sábado como sendo o quarto mandamento. E o quarto mandamento começa dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. E aí o mandamento vai sendo descrito ali. Mas quem foi que ordenou, afinal de contas, a observância do sábado e a importância do sábado? Então, agora eu vou pedir para você ir comigo lá no Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Olha que coisa interessante. Um sinal, como um sinal, Deus deixou um sinal entre ele e o ser humano, para que as pessoas saibam que é Deus quem os santifica. Então, a ordem para guardar os mandamentos e a ordem para guardar o sábado foi dada pelo próprio Deus. É interessante como que Deus leva a sério essa questão do sábado. Vamos dar uma olhadinha lá no livro do Êxodo. Volta lá no comecinho da Bíblia, Êxodo, capítulo 16, nós vamos no verso 23. Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Aqui nós lemos assim. Vamos a partir do verso 22 e depois o 23. Êxodo, capítulo 16, versículos 22 e 23. Eu vejo que algumas pessoas estão anotando, isso é muito bom, e vejo que algumas pessoas estão correndo ali para poder achar o texto e ler junto. Isso é importante, isso é um estudo bíblico e é importante que você esteja lendo aí, tá bom, Vânia? 22, 23, diz assim, ó. O título: O povo de Israel recolhe o maná. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso e santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, lá no deserto, enquanto o povo ia do Egito para a terra prometida, eles observaram o sábado. E Deus deu um reforço ali, inclusive, sobre a observância do sábado. E eles colhiam maná todos os dias, que era o alimento. E Deus deu a ordem: vocês devem colher todo dia somente a porção que vão comer, porque se guardar para o dia seguinte, vai estragar. E aí, como o povo é desobediente, né? Alguns falaram que nada, eu vou recolher o de hoje e o de amanhã. Eu não sei se amanhã vai cair o maná. E aí ele recolheu para hoje e para amanhã. E quando chegou no dia seguinte, estava estragado, porque Deus tinha dito: olha,
recolham somente a porção do dia. É uma questão de confiança. Aliás, essa experiência lá no deserto era justamente uma ilustração tremenda de que a essência do sábado é a confiança e o relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Mas aí, quando chegou na sexta-feira, alguns falaram assim: bom, eu recolhi da outra vez para hoje e para amanhã e não deu certo, então hoje eu não vou recolher. Tem gente que é sempre do contra, né? E aí ele recolheu só para aquele dia. E no dia seguinte saiu cedinho, e quando saiu tinha alguma coisa? Não, não tinha nada. Porque Deus tinha dito: ó, na sexta-feira você vai recolher em dobro, porque o sábado é santo e no sábado você não vai sair para poder recolher. Que interessante, né? O sábado atravessa a história. Ele atravessa a história. E para aqueles que dizem assim, não, o sábado foi feito para os judeus. Na verdade, quando foi criado o sábado? Lá em Gênesis, quando nós chegamos lá no livro de Gênesis, nós encontramos Deus criando o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e ele cria também o sábado. E quando chega na criação do sábado, ele faz três coisas interessantes. Ele descansa, ele santifica e ele abençoa. Deus guardou o sábado. Ele estava cansado? Não, mas ele o fez para nos dar o exemplo. Assim como nós estudamos um dia desse sobre o batismo, ele precisava ser batizado? Não, mas ele foi batizado por João Batista para nos dar o exemplo. Então, Deus descansou no sábado, ele santificou, separou, a palavra santificar significa separar, e ele abençoou o sábado. Aqui eu quero fazer um breve comentário, porque eu acho interessante como Deus é tremendo, né? Como Deus é tremendo. Eu gosto de visitar igrejas, gosto de visitar igrejas e aprecio muito a arquitetura, especialmente das igrejas católicas, grandes catedrais. Um dia desses fui com a minha filha aqui na Catedral da Sé, visitar ali a catedral, e a gente fica impressionado com a estrutura, com a arquitetura. Visitamos o mausoléu ali embaixo. Mas olha como Deus é tremendo. Deus ele construiu uma catedral no tempo. Olha que coisa incrível. Ele pegou uma porção do tempo, o sábado, e construiu ali, como se pudéssemos dizer assim, uma catedral. Então é mais ou menos assim. Quando está chegando a sexta-feira, porque o sábado, o dia, na verdade, começa com o pôr do sol. A Bíblia fala isso lá em Gênesis, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Então, tarde, a parte escura, e manhã, a parte clara do dia. Então, quando chega na sexta-feira, que começa o sábado, eu fico imaginando assim, ó. Você dá um passo e entra dentro de uma catedral no tempo. Olha que incrível! E aí você começa a caminhar dentro dessa catedral, que são as horas sagradas do sábado. E obviamente que quando nós entramos numa catedral, nós não entramos de qualquer jeito, né? E nós não. Quando a gente entra numa catedral física mesmo, na Catedral da Sé, como eu falei agora há pouco, ou qualquer outra, a gente entra e o próprio ambiente já inspira reverência. A gente já não fala qualquer coisa, né? Se a gente não tiver vestido adequadamente, a gente até fica sem jeito para poder entrar ali, não é verdade? Não falamos quaisquer palavras. Então, quando chega a sexta-feira, no pôr do sol, nós entramos dentro dessa catedral cravada no tempo. E aí nós começamos a caminhar, um encontro especial com Deus, né? Eu gosto de dizer que o sábado, ele é o elo de ligação entre Deus e os seres humanos. Foi o dia em que Deus criou para ter um encontro especial comigo
e com você. É claro que nós podemos nos encontrar com Deus todos os dias e devemos nos encontrar com Deus todos os dias, mas lá no Jardim do Éden, ele deixou um dia especial, dizendo assim: olha, nesse dia eu vou ficar o dia inteiro com vocês. Vai ser o nosso encontro especial. E naquela ocasião em que Deus criou o sábado, não haviam ainda os judeus. Para aqueles que gostam de dizer que o sábado foi feito para os judeus. Não, não tinha nenhuma nação naquela época. E Deus criou o sábado, descansou, santificou e abençoou. Então, essa catedral cravada, construída no tempo. Sabe uma outra coisa muito interessante em relação ao sábado? Quando nós observamos o sábado, quando nós guardamos o sábado, quando nós santificamos o sábado, na verdade nós santificamos no sábado, porque o sábado já está santificado. Então nós adoramos não o sábado, mas o Senhor do sábado. Porque no tempo não tem como você adorar o tempo. Na verdade, aquele dia foi separado para nós adorarmos o Criador de todas as coisas. E o sábado é como uma assinatura do artista. Que coisa interessante, ele criou todas as coisas e aí ele assinou a sua criação. E eu ouso dizer que se o sábado não tivesse sido esquecido, não haveriam ateus, porque o sábado é uma lembrança de que Deus criou todas as coisas. Tá bom? Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Na experiência do maná, ali, nós vimos que Deus deu a ordem. Falou assim: olha, o sábado você deve guardar, observar. Não vai sair para colher maná. É um dia diferente, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Lucas. Vamos dar um pulinho aqui no Novo Testamento, o livro de São Lucas, né? Lucas capítulo 23. Deixa eu achar aqui, enquanto você acha aí também. Lucas capítulo 23, versículos 52 a 56. Tá? Aqui nós vamos encontrar a resposta para algumas coisas. Por exemplo, que dia nós devemos nos preparar para o sábado? Essa é uma coisa que nós vamos encontrar aqui. A outra, as personagens ou os personagens envolvidos nesse texto que nós vamos ler, é, que dia que eles guardavam? Que dia que eles observavam? Vamos dar uma olhadinha? São Lucas capítulo 23, versículos 52 a 56. Eu leio assim, ó. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Isso depois que Jesus tinha sido crucificado e colocado no sepulcro. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, que ainda ninguém havia sido sepultado. Agora olha esses outros personagens aqui, ó. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha que interessante. Aquelas mulheres que foram lá ungir o corpo de Jesus, elas se retiraram no dia da preparação, que é a sexta-feira, e no sábado elas descansaram. Então, nós que observamos o sábado, na verdade, nós começamos a nos preparar para o sábado assim que ele acaba. A gente já começa a se preparar para o sábado. Mas quando chega a sexta-feira, que a Bíblia chama de dia da preparação, aí então nós damos aquele intensivão, né? Para poder receber o sábado tranquilo. Quando o sol se põe, nós reunimos a família e nós fazemos um culto em família, recebendo o sábado, mudando a chave, saindo da correria, das preocupações, né?
para o sábado. E aí nós passamos um dia inteiro na presença do Senhor. E Jesus? Que dia que Jesus guardou? Isso é importante. Nós vimos aqui que as mulheres que foram lá embalsamar, os seguidores de Jesus, mesmo depois de ele ter sido crucificado, sepultado, mesmo depois de ter ressuscitado, continuaram observando e guardando o sábado. E o próprio Jesus, que dia que ele guardou? Vamos lá? Aqui pertinho ainda, São Lucas capítulo 4, versículos 16 a 31. São Lucas capítulo 4, versículos 16 a 31. Eu vou ler aqui, tá bom? 4. Nós vamos ler só o 16 e o 31. Vamos dar um pulo ali, tá bom? Então diz aqui, ó. Jesus prega em Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou. Que dia que ele entrou? Numa sinagoga, que é a igreja, era a igreja daqueles dias? Num sábado. Entrou num sábado na sinagoga. Isso foi casualmente? Não. O texto diz o quê? Segundo o seu costume. Indo Jesus para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi inclusive o pregador naquele dia também. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha agora no verso 31. Aqui aparece uma experiência interessante, porque Jesus curou um endemoniado lá na cidade de Cafarnaum. Verso 31 diz assim, ó: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava, que dia? No sábado. Ensinava no sábado. Que coisa impressionante. Que dia que Jesus guardava então? O sábado. Veja, lá em Gênesis, ele criou o sábado, santificou, descansou, abençoou. Depois ele dá os 10 mandamentos ali para lembrar um povo que ficou mais de 400 anos escravizado no Egito e haviam esquecido, se envolvido com as práticas e os costumes do povo egípcio. E Deus então renova a aliança ali. O povo vive algumas experiências para entender a importância do sábado, e assim vai. O sábado vai atravessando o tempo e a história. Ainda onde você está aí no livro de Lucas, né? Nós já lemos ali, mas vamos dar uma reforçada. Lucas capítulo 23. Agora, ainda os versos 53 até os 56. Vamos dar uma olhadinha nos seguidores de Jesus? Lucas capítulo 23. Deixa eu achar aqui. Você também está procurando aí. Os versículos 53 até os 56. Tá achando aí, né? Lucas 23, 53 até os 56. Vou ler, hein? Olha lá, diz assim, ó. Só para reforçar, porque eu já li isso aqui, né? Quando tirou Jesus do madeiro, colocou num lençol, depositou num túmulo. Aí vem aqui alguns seguidores de Jesus. Era o dia da preparação, verso 54. Era o dia da preparação e começava o quê? O sábado. Qual é o dia da preparação? A sexta-feira. E aí começava o sábado. Interessante. Você sabia que originalmente a palavra sábado significa descanso? Originalmente a palavra. Aliás, nenhum dia da semana tem nome. Originalmente não. Primeira-feira, segunda-feira, que significa trabalho, primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, descanso. Tem nome. A palavra sábado significa descanso. Tanto é que algumas grandes empresas hoje dão aos seus funcionários
a oportunidade de tirar o ano sabático. Olha que interessante. Algumas empresas grandes dão aos seus funcionários essa possibilidade. Senão eu quero tirar um ano sabático. Por quê? Um ano de descanso. Porque a palavra sábado significa descanso. E aí as pessoas se afastam muitas vezes da empresa e ficam um ano inteiro desenvolvendo projetos pessoais. Muito bem. E na nova terra, que dia os salvos irão guardar na nova terra? Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías. Procura aí Isaías. Isaías capítulo 66, versículos 22 e 23. Isaías 66, capítulo 66, versículos 22 e 23. Eu leio assim, ó: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha que beleza! Até no céu nós iremos ter um encontro especial com o Senhor na Nova Jerusalém no sábado. No sábado. Que coisa tremenda! Mas eu quero ler ainda alguns outros textos rapidamente, porque o horário voa, tá bom? Lembrando que o que nós estudamos aqui das crenças fundamentais, eu poderia dizer que é só um ensaio, é uma introdução, tá bom? E nós escolhemos alguns textos e estudamos aqui, mas existem muitos outros textos para serem lidos. Quer ver a pergunta que algumas pessoas fazem? Bom, já que eu tenho que guardar o sábado, santificar o sábado, o que que eu devo fazer no sábado? E o que que eu não devo fazer? O que que pode e o que que não pode? Porque é o seguinte, na experiência de Jesus, quando ele curou aquele enfermo que nós vimos agora há pouco, lá em Cafarnaum, em outras ocasiões também, as pessoas o criticavam e usam esses textos hoje para poder dizer: tá vendo? Jesus trabalhou no sábado, porque ele curou uma pessoa no sábado, ele fez tal coisa no sábado. Então, essa pergunta é muito importante. O que que é lícito? O que que eu posso e o que que eu não posso fazer no sábado? Vamos dar uma olhadinha? Já que você está aí em Isaías, vamos aproveitar que a gente já está em Isaías? Então, vamos agora lá para o capítulo 58. Volta um pouquinho. A gente estava no 66, agora a gente vai no 58. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. 58, 13 e 14. Olha o que diz aqui, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, prazeroso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui nós encontramos coisas preciosíssimas. Primeiro, o que fazer e o que não fazer, né? Jesus respondeu certa ocasião quando perguntaram para ele: é lícito fazer o bem no sábado? É lícito fazer o bem. E aqui em Isaías nós encontramos Deus dizendo assim, ó: você precisa desviar o teu pé de fazer a tua própria vontade no meu santo dia. Então, nós trabalhamos durante a semana, porque a Bíblia diz: 6 dias trabalharás e no sétimo dia você vai descansar, vai se encontrar comigo.
Então, 6 dias trabalharás. E aí, quando chega no sábado, nós desviamos o nosso pé de fazer a nossa própria vontade. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus criou uma catedral, cravou no tempo. E aí, quando chega o pôr do sol de sexta-feira, nós entramos. O pôr do sol, eu gosto de dizer isso, o pôr do sol é como girar a maçaneta da porta que abre a catedral do tempo, o sábado. E aí nós entramos. E aí, a partir desse momento, os nossos pés estão pisando em terreno sagrado, em tempo sagrado. E aí eu não faço a minha própria vontade no santo dia do Senhor. Eu não busco os meus próprios negócios no santo dia do Senhor. Eu não falo as minhas próprias palavras. Eu cuido com as palavras que eu vou falar nesse dia, porque é um dia especial separado, separado para Deus, né? E o texto diz ainda algumas outras coisas preciosas aqui que eu preciso dizer. Primeiro, eu tenho que me alegrar com esse dia. Não pode ser um fardo, né? Aliás, o que Jesus veio fazer, entre outras coisas, foi justamente corrigir a rota. As pessoas guardavam o sábado naquela ocasião, mas o sábado estava se tornando, ou já tinha se tornado, um fardo. Era um fardo, né? E Jesus vem ensinar a maneira correta de se observar o sábado. Então, quando eu chego à conclusão de que o sábado é bíblico, de que ele não foi abolido, porque o próprio Jesus falou: ó, não fica pensando que eu vim abolir a lei. Não, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir a lei. E aí algumas pessoas dizem assim, ó, tá vendo? Jesus cumpriu a lei. Aí eu não preciso mais cumprir a lei. Será? Veja, eu tô na estrada com o meu carro e eu estou ali a 150 por hora, vamos imaginar. E aí o guarda rodoviário, opa, opa, me para lá na frente. E aí ele vem ali na janela do carro e diz assim: tá com pressa, né, seu Esmeraldo? Eu digo: é, um pouquinho, né? Pouquinho. E aí ele diz assim: o senhor percebeu que o senhor estava acima do limite da velocidade? E aí eu digo: é, um pouquinho, né, seu guarda? A velocidade. E o guarda vai dizer assim: não, eu cumpro a lei. E aí eu digo assim: bom, então eu não preciso. O senhor já cumpriu? Não é assim, né? Então eu não posso usar esse argumento dizendo que Jesus cumpriu a lei e eu não preciso. Só porque ele diz lá assim, ó, não fica pensando que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Eu vim dar o exemplo de como viver corretamente aquilo que eu estou pedindo para você. Quer ver uma outra coisa interessante que passa aqui nesse texto que nós lemos? Diz assim, ó: se você desviar, eu quero ler de novo o texto, Isaías 58, 13 em diante. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, o que vai acontecer então? Aí ele diz assim, ó: então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Tem uma promessa aqui, a promessa de que Deus vai nos sustentar. Ele vai cuidar de nós. Por isso, os mandamentos e o sábado, em especial, diz muito mais sobre um dia que eu estou guardando ou deixando de guardar. Ele diz respeito à confiança que eu tenho em Deus e na promessa de que Ele fez. Deixa eu dar um testemunho rápido para você aqui. Eu sou adventista
nós costumamos dizer de berço, né? Praticamente com 3 ou 4 anos de idade. E depois eu fui crescendo, me desenvolvendo. Fomos morar numa cidade chamada Bragança Paulista. Manda um abraço para os bragantinos que estão aqui. E lá eu comecei a sair para procurar emprego. E não tinha muitas opções de emprego. Eram poucas as indústrias, as fábricas. Então, praticamente todos os dias, eu passava em todas elas. E eu perguntava: vocês estão fazendo ficha hoje? E eles diziam assim: não. E quando alguma empresa estava fazendo ficha, tinha que trabalhar no sábado. E eu observava o sábado desde criança. Eu observo o sábado. E eu não aceitava o emprego. Até que um dia eu pensei assim: bom, hoje eu não vou falar nada do sábado. E, e, e não vou falar nada do sábado. E aí uma empresa disse assim: não, nós estamos precisando sim. E eu falei: ah, tá ótimo. Então eu fiz a ficha, me disseram: segunda-feira você pode começar. Na segunda-feira eu fui e fiquei quietinho, não falei nada. Trabalhei na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e a empresa trabalhava no sábado. E eu não fui no sábado. No sábado eu fui para a igreja. Era costume de Jesus e era costume meu também. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na empresa na segunda-feira, eles disseram assim: olha, passe no DP. E eu fui mandado embora. Fui mandado embora. E eu ainda fui fazer uma perguntinha assim: e quanto que eu vou receber? E eles disseram assim: receber? Você não vai receber nada, porque nós ainda tivemos que deslocar uma pessoa para te ensinar. Você tinha que pagar para a gente. E eu fui embora. Fui embora. Fui embora. Eu só consegui trabalhar em uma empresa por causa do sábado. Mas Deus me deu a graça de nunca abandonar a Deus e deixar de obedecer a esse mandamento da guarda do sábado. Na escola, e eu estou contando isso aqui porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldades em relação à guarda do sábado. Às vezes a gente pensa que os desempregados no Brasil e do mundo, eles estão desempregados só porque guardam o sábado. Não. A grande multidão de desempregados não guardam sábado e mesmo assim estão desempregados. Então não é exatamente por causa do sábado que nós temos dificuldades com o emprego. Não, temos, mas o texto diz que Deus vai nos fazer cavalgar sobre as alturas da terra e vai nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó. E olha que é uma herança grande, dá para sustentar. Na escola, eu tive que parar a escola, tive que parar de estudar, porque eu estudava à noite para trabalhar durante o dia, e à noite eu ia para a escola. E quando chegava na sexta-feira, eu não ia para a escola, porque o Espírito Santo dizia assim, ó, lembra-te do dia do sábado. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, e ele me lembrava disso, e eu não ia no sábado, tranquilamente, parar de estudar. E um dia, inclusive, um irmão meu, que não era adventista na ocasião, ele disse assim para mim: fica aí com essa história de sábado, vai ser um burro na vida. Aquilo não me afetou, fiquei tranquilo, parei de estudar no sábado, na sexta, tive que abandonar a escola e voltei a estudar quando eu tinha 18 anos. Aí eu fui fazer o supletivo, fiz a sétima e a oitava série. Naquela época era assim, né? Sétima e oitava série, supletivo, em um ano. Aí eu fiz o primeiro ano completo, primeiro ano do ensino médio, um ano inteiro. E aí eu fiz o segundo e o terceiro ano supletivo também. Aliás, eu descobri uma coisa, que alguns pensam que o supletivo é só meia boca, né? Mas eu descobri que não era, não. Depende muito do aluno. E aí depois eu fiz faculdade de teologia. Depois da faculdade de teologia, eu fiz faculdade de psicologia
E na faculdade de psicologia também tinha aula na sexta e no sábado, mas eu não ia. Então, um curso de 5 anos e meio, eu levei 8 anos e meio para fazer, mas fiz. Terminou do mesmo jeito, então hoje eu sou um psicólogo. Depois eu fiz pós-graduação. Então, embora eu tenha observado o sábado, sido obediente ao sábado, tive algumas intercorrências no caminho, mas Deus cumpriu a sua promessa. Eu vou fazer você cavalgar sobre as alturas da terra e vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó. Tá vendo? Deus cumpre as suas promessas. Então, se você já entendeu, já reconheceu que o sábado é realmente o dia que nós devemos guardar, que não adianta guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, de que Deus vai me sustentar, então agora eu vou confiar em Deus. Eu queria fazer uma breve recapitulação com você. Como eu disse, tem muita coisa, isso aqui é só uma introdução, né? Por exemplo, eu nem vou entrar no mérito da questão aqui, e como é que mudou do sábado para o domingo? Por que então que hoje se guarda o domingo ao invés de guardar o sábado? Tem uma história por trás. Constantino, imperador, ele era adorador do sol e ele então se converte ao cristianismo e ele traz para a igreja cristã a guarda do domingo. E depois isso vem como um decreto, ali no ano 361, se não me engano, depois de Cristo. E aí então isso vem como um decreto, a igreja adota isso, mas é um costume pagão, é tradição. Aliás, a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não ficarmos com as tradições, mas com o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor. Então, houve essa mudança do sábado para domingo, porque a Bíblia diz que o inimigo de Deus buscaria mudar os tempos e as leis, e ele tem buscado fazer isso. E assim como o sábado é um sinal que nós lemos aqui em Ezequiel entre Deus e os seres humanos, é um sinal. O diabo procura adulterar esse sinal, criar um outro sinal. Então, nós precisamos estar muito, mas muito, muito atentos mesmo. Quero fazer uma breve recapitulação com você aqui, tá bom? E aperta o cinto aí, porque a recapitulação vai ser rápida. Afinal de contas, é recapitulação, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, ó. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. Sabe aquela paz que a gente estava perguntando, conversando lá no começo? O sábado é um dia assim para a gente ter paz e um encontro com Deus, para nos deleitarmos no Senhor. Muito bem? O sábado não foi dado exclusivamente aos judeus, porque muito antes, lá na criação, Deus já havia separado esse dia para uso sagrado. Esse dia seria um canal de bênçãos a todos os seres humanos. Deus no sábado descansou, abençoou e santificou, e ele instituiu o sábado como um memorial da criação, a assinatura do artista. E eu disse: se o sábado não fosse esquecido, nós não teríamos ateus no mundo. Um dia santo, sagrado, separado, Deus tornou sagrado. E quando Deus separou os israelitas para serem embaixadores aqui na terra, Deus confirmou então a necessidade de guardar corretamente o sábado. E aí, aqui está Êxodo 28-11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aliás, aqui é importante lembrar isso também. Se eu sou um guardador do sábado, todos aqueles que estão a meu serviço ou que me cercam devem guardar o sábado também, porque a Bíblia diz: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro
que está dentro das tuas portas, né? A guarda do sábado está na lei eterna de Cristo, que nós estudamos na segunda com Adevaldo. O sábado ocupava uma posição central no concerto, na aliança entre Deus e o homem. É importante isso. Um sinal, nós lemos lá, lhes dei os meus sábados para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles. Veja, o sábado e Cristo. Cristo é intitulado quem? O Senhor do sábado. O Senhor do sábado. Olha, tem gente que pega esse texto para dizer que nós não precisamos mais guardar o sábado. Não, Jesus é o Senhor do sábado, eu não preciso. Não, não é isso que está dizendo aqui. Aliás, você sabia que a palavra domingo não aparece na Bíblia? Não aparece. Na Bíblia original, não. Aparece primeiro dia. Primeiro dia. Mas domingo não. Esse nome foi dado depois. E a própria palavra domingo também, se nós pegarmos aí no inglês, Sunday, dia do sol, conforme Constantino guardava ali o domingo. Ó, o que que Jesus fazia no sábado, naquela pergunta? O que que eu devo, o que que eu não devo fazer? Jesus curava, ele frequentava a igreja, ele ensinava, ele pregava, ele fazia o bem para o próximo. Olha, o que não falta é o que fazer no sábado. Pode ter certeza. E só coisa boa, só coisa boa. Nós reservamos esse dia, desviamos os nossos pés de profanar o sábado e vivemos única e exclusivamente para servir o Senhor. Jesus jamais criticou ou foi contra a guarda do sábado, como alguns dizem, muito pelo contrário, ele corrigiu e ele condenou os que guardavam o sábado de maneira incorreta. É diferente. Então ele diz aqui: é lícito fazer o bem no sábado. Mesmo após a morte de Jesus, os discípulos continuavam guardando o sábado. Aqui está o texto de Mateus. Voltando elas, prepararam especiarias unguento e no sábado repousar, conforme o quê? O mandamento. Então, em parte alguma da Bíblia, Deus ordena a observância de qualquer outro dia, a não ser o sábado. É por isso que tem um grupo de cristãos que eles chegam à conclusão. Se olha, é o sábado mesmo, não tem outro jeito. Pode ler de Gênesis a Apocalipse, que vai ser o sábado. Mas a igreja tinha autoridade para mudar. Não tem. A Bíblia diz que se mudar, se acrescentar, Deus vai acrescentar. E se tirar, Deus vai tirar, né? Então tem esse que diz que está lá, mas a igreja tinha autoridade de mudar, e tem aquele que fica tentando provar que mudou, não tem jeito, não vai dar certo, não tem como. Isaías 66 fala que na nova terra nós vamos também termos um encontro especial com Deus no dia do sábado. O sábado simboliza a redenção, a santificação do homem, né? Desse poder transformador de Deus, né? E o diabo, obviamente, vai tentar deturpar isso, porque ele sabe da importância do sábado como dia escolhido por Deus. E aí ele vem apresentando outras propostas, dizendo: tanto faz, o importante é guardar um, mas não é bem assim, é o que Deus pediu. E santificai os meus sábados e servirão de sinal. Já vimos aqui, muitos cristãos hoje, eles não guardam sábado, conforme estavam dizendo, né? E essa mudança ocorreu, é, nós mencionamos aqui, ao longo da história, essa mudança do sábado para o domingo, né? Para termos uma sagrada atmosfera no sábado, é importante afastarmos atividades seculares. A preparação para o próximo sábado começa que dia? Quando termina o sábado, a gente já começa o outro. Sabe uma coisa que eu gosto de dizer? Vou interromper aqui por um momento. Eu costumo dizer assim que o dia de preparação, que é a sexta-feira, a preparação para o descanso do sábado, é um ensaio, é um treinamento da preparação para o descanso eterno com o nosso Deus. Então, quando eu guardo o sábado, semanalmente eu estou ensaiando, treinando, me preparando para receber Cristo Jesus nas nuvens dos céus para o descanso eterno.
Olha que maravilha! Vamos mais um pouquinho aqui na recapitulação para terminarmos que o tempo voa. O Senhor do sábado nos convida a guardarmos o seu santo dia. E aqueles que atendem esse chamado desfrutam do sábado como um dia de deleite, de alegria espiritual. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado. Eu quero finalizar aqui sugerindo para você, se você entrar na internet, o tempo não vai permitir a gente apresentar aqui, e você procurar lá assim, olha, provai e vede. Provai e vede. Você vai encontrar muitos testemunhos de pessoas que tinham dificuldades para entender, que tinham dificuldades para observar e finalmente tomaram a decisão. E eu gosto muito da história do irmão Alves, lá de Bacabal, no Maranhão. Olha, um abraço para os maranhenses. Meu pastor, meu sogro, desculpe, foi pastor do irmão Alves. O meu sogro, o pastor Quirino, que está na sala, inclusive, ele foi pastor do irmão Alves. Eu tive a oportunidade um dia de visitar o irmão Alves. O irmão Alves tem um testemunho no Provai Vede. Algumas coisas interessantes. O irmão Alves tinha dificuldades com o dízimo e tinha dificuldades com o sábado, porque ele, já falecido recentemente, era dono de uma das maiores redes de eletrodomésticos do norte e do nordeste, uma rede de lojas chamada é, A Renovar. Um A grande, Renovar. Ele era dono dessa rede de lojas, a família continua. Mas ele tinha dificuldades porque o sábado era o dia de maior movimento. Como que ele poderia fechar a loja no sábado? E ele então, um dia, teve a loja assaltada na sexta-feira à noite. Não deu tempo de levar o dinheiro para o banco, ficou no cofre. Entraram na loja, assaltaram, levaram tudo. E ele então, recebendo ali orientações, estudos bíblicos, decidiu que deveria ser obediente ao mandamento de Deus. E ele escreveu ali em todas as suas lojas, escreveu bem grande: não abrimos aos sábados. Não abrimos aos sábados. Mas ele fez muito mais do que isso. Os funcionários e os gerentes das suas lojas não eram adventistas em sua maioria, mas ele reunia todos eles ao contratar. E ele dizia assim: olha, nós fechamos aos sábados, não abrimos aos sábados, é o dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E antes de abrir a loja, todas as lojas deverão fazer o culto antes. Ele também valorizava o culto na manhã, e ele dizia, de vez em quando, um gerente ou outro não fazia o culto. E ele dizia: por que que não foi feito o culto hoje? Porque não deu tempo. E aí nós abrimos a loja, porque já estava na hora de abrir a loja. E ele dizia assim: olha, se não fizer o culto, não abra a loja. Porque se não der tempo de fazer o culto, é porque não dá tempo de abrir a loja. Tem que fazer o culto. E amavelmente ele orientava todos os seus gerentes e funcionários, entregava para eles o material para poder fazer o culto, lição, meditação. E a loja dele fechava aos sábados. E ele não perdeu em absolutamente nada por ser obediente à voz do Senhor. Assim é você, né? Quero dar uma olhadinha aqui. Possivelmente um ou outro aqui que está ouvindo o tema de hoje sobre o sábado, talvez tenha dificuldade para poder guardar o sábado. Já entendeu, é o mandamento do Senhor, né? Coloque nas mãos de Deus, tem mais a ver com a confiança que eu tenho nele. Ele prometeu, ele disse: olha, eu vou cuidar de você. Ele cuidou de mim a minha vida toda, eu sou testemunho e exemplo. Ele cuida de mim, ele vai cuidar de você também. E eu disse no começo que a mensagem de hoje também era para aqueles que já guardam sábado, porque a maioria aqui não tem dificuldade, não, eu entendo, né? A Aline que está lá no ônibus, né? Isso não, eu entendo, tem que guardar o sábado mesmo. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando um pouco relaxado, né, Roseli? Nós devíamos nos preparar na sexta-feira para receber o sábado com o pôr do sol, né, Tomás?
Mas aí a correria do dia a dia não dá tempo de fazer e a gente, pai, vira. Parece uma coisa, né, Ana Paula? Aqui em casa, nós mudamos o dia de preparação e a gente tem dificuldade também. Nós mudamos o dia de preparação de sexta para quinta. Senão, a gente já começa no sábado, depois que ele termina. Mas na quinta a gente dá um intensivão, assim, para receber o sábado mais tranquilo. E é uma luta para todo mundo. Por isso que nós não conseguimos obedecer por nós mesmos. Guardar o sábado não salva ninguém. Assim como obedecer qualquer outra coisa não salva ninguém. Por que então que nós obedecemos e guardamos o sábado? Porque fomos salvos. É uma resposta de gratidão a Deus. Ele pediu, então agora eu faço tudo aquilo que ele pede. E é um dia de esperança. O sábado é um dia de esperança. E eu quero, antes de fazer a oração, quero cantar com você um hino. Quando chega o pôr do sol de sexta-feira, nós cantamos alguns hinos para receber o sábado. Não é esse, mas aqui em casa a gente canta Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Olha que legal. Mas a gente canta outros hinos também, tem um bocado de hinos. E nós vamos cantar um aqui agora, tá bom? Se você conhece, canta esse hino junto com a gente, porque o sábado é um dia de esperança, é o Dia Mundial de Alegria. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido.
Senhor Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado pelas verdades que encontramos na tua palavra. Obrigado, Divino Espírito Santo, por nos guiar nestas verdades. Hoje estudamos um pouquinho sobre esse dia abençoado, separado, um dia de lembrança, um dia de esperança. O Senhor conhece os adoradores aqui e sabe se há dúvidas, interrogações, dificuldades para poder observar o mandamento e guardar o sábado. Visita cada um, ó Pai, individualmente. Divino Espírito Santo, dá a cada um a certeza de que o Senhor cuidará. O Senhor cuida o tempo todo. Coloco cada adorador diante do teu altar. Aqueles que ouviram hoje e precisam tomar essa decisão, que possam fazê-lo guiados pelo Espírito. Aqueles que já tomaram e vivem, que possam recomeçar uma nova vida com Cristo. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai, guia os nossos passos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que beleza, hein? Que Uma bênção, né? recapitulação do nosso sábado. Você que tem um interessado estudando a Bíblia, recorta esse conteúdo precioso, manda lá para o seu interessado, faz uma classe bíblica com esse conteúdo, qualidade, né? É um tema muito bem apresentado. Deus seja Pastor, obrigado. louvado. Deus te abençoe assim, com ricas bênçãos nesse dia, querido. Tamo junto.